Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, que delícia que eu estou aqui hoje recebendo uma pessoa maravilhosa, a doutora Flávia Costa, advogada e promotora de eventos. Tudo bem? Obrigada pelo elogio, obrigada pelo convite. Você que é uma querida, uma única, é um prazer estar aqui, viu? Imagina, o prazer é meu. Hoje eu quero falar mais de advocacia. Vamos lá? Vamos falar. Evento a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, que eu tenho muita novidade, pode dar uma pincelada ali no final. Eu com meu bloco, meu carnaval, depois eu conto um pouco. Vamos falar. Você é advogada. Advogada. Há quanto tempo? Ai, Luca... Não vamos falar nisso? Não, vamos falar porque eu acho que mostra uma autoridade, uma experiência que conta muito na carreira, Lógico. Né? São 25 anos de trajetória, Luca. Amada, mas você se formou com 15? Não. Pois tem 25 anos nessa carreira, trabalhando em prol das famílias, sabe? E agora, começando uma trajetória minha, escrevendo meu próprio livro. Então, depois de uma sociedade de 25 anos, eu estou montando o meu escritório com um propósito meu. Ai, que legal. Uma carreira solo. Uma carreira solo, definiu bem, uma carreira solo, mas com uma bagagem de 25 anos e num formato, Luca, que vai ser todo meu, com tudo aquilo que eu acho correto no advogar, sabe? No tratar. Eu chamo agora meu escritório de Clínica do Direito. Gente, você sabe que isso é maravilhoso, né? Porque eu sempre preciso de advogado por várias causas, que a minha vida é uma loucura. Quando a gente é viúva e sozinha, todo mundo acha que pode te passar a perna, mais ou menos isso, né? E eu sinto muita falta de um advogado mais humanizado. Eu vi lá nas tuas redes sociais que você quer fazer uma advocacia mais humanizada, né? Eu faço, Luca. Eu acredito exatamente nesse tipo de atendimento. A pessoa, quando vem com um problema palpável para você, dentro dele tem outras questões envolvidas. E é importante a gente ver isso tudo de uma forma integrativa, até sistêmica, eu diria. Que envolve a família. A pessoa como um todo, né? A questão familiar, ela é muito delicada, porque muitas vezes a gente está falando de relações continuadas. Então, veja, eu estou casada e tenho filhos e pretendo me divorciar. Quando se tem filho, essa relação conjugal pode até terminar. A relação parental continua. Porque você tem que tratar de várias questões em decorrência de ter um filho em comum. Então, as pessoas, elas precisam saber tratar dessa relação. Porque é o que eu disse de início, ela é continuada. E se a gente carregar esse desgaste para o resto da vida, não é saúde que comporta. É verdade. É verdade. E minha pretensão é ajudar essa família nessa continuidade. Então, eu vou trazer junto com elas. Eu não tiro mais o protagonismo do cliente. Eu faço com que ele senta na mesa e a gente estude as melhores soluções para resolver aquela questão juntos. Para que essa relação de continuidade seja a mais harmoniosa que possa ser. Eu não estou dizendo assim, Flávia, então você que está querendo que um casal que se separou, muitas vezes em decorrência de problemas sérios, seja traição, seja com algum cunho patrimonial, viram melhores amigos. Não é isso. Não é essa a minha pretensão, sabe, Luca? Mas que pelo menos eles consigam dialogar para poder criar esse filho de uma forma equilibrada. Porque essas crianças que são arrastadas para dentro do divórcio, eu estou falando do divórcio porque o divórcio é mais complexo, né? Ele traz questões de guarda, convivência, alimentos, né? Por isso que eu falo sempre do divórcio. Mas, enfim, quando você arrasta esses filhos para dentro dessa discussão do divórcio, é devastador para a vida dessa criança, que não sabe, no momento, como é que eu falo? Colocar os pingos nos is, sabe? Ela não sabe nem elaborar o divórcio dos pais. Ela não sabe. É verdade. Então ela tem que ser poupada, Lucas, sabe? Com certeza. Só que é muito fácil eu falar
né? Outra pessoa que não está passando, embora eu já passei por um divórcio, eu tenho várias experiências na área de família. Eu vivo agora numa união estável formalizada. Eu tenho filho de um primeiro casamento, uma filha do segundo dessa união estável. Meu marido vem também de uma família já constituída, de um divórcio, com filha. Então, eu tenho essa vivência, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é fácil para a pessoa que está fora do conflito falar isso. Né? Porque a pessoa que está dentro do conflito, ela desequilibra. Não tem jeito. Ela desequilibra. Ela desequilibra. Né? A gente se desequilibra nesses litígios, né? Nesses Nossa, impasses. E como? Mas a gente tem ferramentas, não só jurídicas, e não é só judicializando, levando para o judiciário resolver. Tem outras ferramentas que a gente pode ajudar essa família a prosseguir. Tá. Tipo, faz uma reunião conciliadora. Eu acabei de fazer uma capacitação, Luca, que chama Práticas Colaborativas. É um método muito novo, importamos lá dos Estados Unidos, criado por um advogado que ele estava muito frustrado com a profissão, um advogado de muitos anos de carreira. E ele falou, poxa, não está funcionando, porque eu ganho essa ação, mas eu vejo que a família está devastada, não é isso que eu quero, não está me trazendo propósito isso. Então, ele escreveu para a corte... Muito bom. Olha que bacana essa história, né? Que ele queria fazer de uma forma diferente. Ele achava, dentro desse período dele de experiência toda, que se ele trouxesse profissionais de outras áreas... A área, por exemplo, da saúde, um terapeuta, um psicólogo para ajudá-la a trabalhar em conjunto. Outro da área financeira, que pode ser um contador, um economista, que vai tratar da partilha dos bens. Ele conseguia customizar um acordo para essa família que fosse muito mais efetivo, exequível. E fosse bom para todos os lados. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Não é uma questão de barganha, você abre mão que eu abro mão. Não. Vamos sentar e vamos colocar todas as hipóteses na mesa, fazer um brainstorm e ver o que é melhor para a vida desse casal. Sabe por quê, Luca? A pessoa fala, poxa, eu vou te processar, eu vou agora... Essa pessoa que até ontem resolvia todas as questões familiares, mesmo já tendo desgaste do relacionamento, ela resolvia. Quando ela se divorcia, ela acha que é melhor jogar essa solução do problema para um juiz, que é um terceiro da relação. E esse juiz, por vários problemas do judiciário abarrotado, né, cheio de demandas, ele vai jogar a tua questão dentro de uma vala comum, dentro de um padrão. Então, muitas vezes não vai atender. Por exemplo, para uma família pode ser interessante a convivência da mãe e do pai segunda, quarta e sexta. Para outras, terça e quinta. E o juiz não sabe das peculiaridades desse casal. Quando ele tiver que decidir, ele vai decidir de acordo com o que ele está vendo, né, dentro do processo, que não dá para levar tudo para dentro do processo. Inclusive, o advogado tem que ser um primeiro filtro do processo, né? E vai dar aquela decisão que muitas vezes não vai ser execuível, você não vai conseguir cumprir. E fazendo dessa forma, chamando as partes para dialogar, trazendo ferramentas de diálogo, facilitadores, que são esses profissionais multidisciplinar, certamente, Luca, esse acordo vai ser muito melhor para ambas as partes e para a continuidade dessa relação. Com certeza. E esse é o curso que você acabou de fazer. Esse é uma capacitação que eu acabei de fazer. Capacitação. Porque a gente faz... capacitada. Na verdade, Luca, eu tenho especialidade também pelo IBDFAM, que é o maior Instituto Brasileiro de Direito de Família. Mas esses cursos, a gente começa a trazer ferramentas novas. Né? O direito está mudando muito e a gente tem que se atualizar. Hoje se fala muito de solução extrajudicial de conflito, ou seja, fora do judiciário, seja por mediação, seja por arbitragem, e agora o que eu acho, o que eu defendo, a tal das práticas colaborativas, que eu acho que você consegue, com outros profissionais trabalhando em conjunto, ter uma solução mais satisfatória. E tem uma coisa também. E daí você já tem esses outros profissionais para te convidar para trabalhar com você? Tenho, a gente sempre indica aqueles que a gente já trabalha, que funciona, que tem essa linguagem. Mas também a gente pode buscar outros, né? Tem profissionais capacitados também em práticas colaborativas dentro do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC, que é Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Então, tem profissional financeiro capacitado e profissional da área de saúde.
Tá. Isso é tudo muito novo, Luca, mas assim, é o futuro. Até porque, Luca, as custas de uma demanda extrajudicial, você vai resolver, vai fazer um acordo, você vai levar só para o juiz homologar, para ter força executória. Se não cumprir, depois você pode entrar com uma execução. Tá. Né? Só para isso. É infinitamente menor do que você entrar já com processo judicial. Então, além de ser menos desgastante, mais eficaz... É mais barato. É mais barato. E isso lá Eu nos imaginei Estados que Unidos... fosse ser mais caro. Não é mais caro, não é mais caro. Dá essa impressão porque você envolve outros profissionais. É. Mas você também cuida e você faz de uma forma mais célere. E como você tem um resultado efetivo, Luca, o que acontece? Você não traz a gente coloca dos processos filhotes, que muitas vezes você termina um divórcio, mas daí você entra com uma revisional uma modificação de guarda, uma revisional de regime de visitas, Entendi. uma revisional de alimentos, uma execução de alimentos, porque aquela decisão proferida pelo juiz não atendeu. Então, você vai ter que entrar com outros processos para questionar aquela decisão. Ah, daí fica caríssimo. Além de custas judiciais, tem os honorários advocatícios. E o desgaste também, né? O desgaste Porque você emocional... tá sempre Luca, com o processo, deve ser um horror. é muito desgastante, é muito desgastante. Eu vi nesse tempo todo, era uma angústia minha, é uma angústia minha. Clientes minhas adoecendo, sabe? Ah, eu imagino. É triste demais, os filhos angustiados, tendo problema na escola. Muitas vezes, o tempo passa, né? E aquela família que eu atendi enquanto os filhos eram menores se tornam adolescentes. Problema na adolescência. Problemas sérios, envolvimento com droga, com tráfico, com bandidagem em geral, né, Luca? Sem precisar, né? Sem precisar, porque não teve aquela base, foi feita, foi A gerada família é no tudo, conflito. Né? Pois é, Não. equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Ainda, Luca, que essa família tem um divórcio. Porque a gente fala exatamente disso, que a sociedade parental continua. Eu vou falar agora, eu não costumo dar sempre exemplos pessoais meus, mas eu acho que muitas vezes elucida. Eu sou divorciada de um primeiro casamento, tá? Foi um divórcio como todos, com fases mais difíceis, mais fáceis, mas eu sempre foquei muito, por tudo que eu via da vivência dos meus clientes, em tentar manter um equilíbrio. Tá. Eu tirei muito meu filho do fronte. Ele não viu todo esse desgaste. E olha só, meu filho hoje, ele tem um convívio muito harmonioso com a minha cunhada, que na verdade é minha ex-cunhada, mas que eu chamo de cunhada e cunhado, que não tem filhos. E muito feliz. Eu tenho uma guarda compartilhada que ela é até alternada, dia sim, dia não. Ele tá com o pai dormindo. Entendeu? Que beleza. E ele colhe esses floros todos de conviver com os parentes do meu ex-marido. Para ele isso é muito salutar. É muito bom. Entende? É isso que as pessoas... Você não precisa virar o melhor amigo do teu ex-marido, tua melhor amiga, mas não precisa estar em guerra, principalmente... Colocar a criança em guerra. no meio. Tem momentos de conversar, tem momentos de tratar desse divórcio. Poupe os filhos. E é isso que eu ajudo com algumas ferramentas, né? Com algumas alternativas para a pessoa... se equilibrar. Luca, no meu escritório novo vai ter uma sala, que eu falo uma sala terapêutica, mas muitas vezes também falo uma sala de acolhimento, que muitas vezes a cliente chega, ela tá tão desequilibrada, ou o cliente, eu falo muitas vezes mais de mulher, porque as mulheres... mulher é mais vulnerável, né? E mais vulnerável, e ela me procura até por uma questão de característica, né? Então, mas atendo homens também, porque eu falo que eu sou pró-família, eu quero ver a família bem, mas enfim, essa pessoa chega, assim, que ela o raciocínio dela, transtornada, não acalma, não depura, né? Como que eu vou atender essa cliente? Ela sequer vai não consegue conseguir pensar, relatar. né? Não consegue. Então, eu vou ter uma salinha que lá ela vai poder sentar um pouquinho com uma cadeira de massagem, ouvir, de repente, um áudio, se ela é de áudio, de umas palavras, eu falo ramped, que são palavras positivas, ler um texto ali do lado, ou simplesmente estar com um aromatizador, um umidificador na sala e poder respirar, ficar numa música silenciosa, fazer uma respiração. Imagina
imagina como isso também não auxilia no desenvolvimento do meu próprio trabalho. Claro. Eu estou ajudando a pessoa, entendeu? A colocar tudo no lugar. Ela vai trazer as questões de uma forma muito mais consciente. E eu vou fazer um trabalho lucidez. com muito mais lucidez, entende? Então, quando eu falo trabalho sistêmico e integrativo, é trabalhar a pessoa. E é claro que cada qual tem suas características. Tem gente que nunca meditou na vida, que não vai gostar desse... Tá. Mas vai gostar de uma massagem, vai gostar de uma conversa ativa, uma escuta ativa. Eu tenho uma escuta ativa... Embora aqui eu esteja falando sem parar, porque o tempo é curto, eu tenho tanta coisa para falar. Não, pode falar, tô adorando. A gente tem que ouvir as pessoas, Luca, o que elas têm a falar, né? Sem julgamento. A gente não E sabe é tão o que difícil levou. isso. É muito. A gente tem que sair da gente, se esvaziar para ouvir o outro sem julgamento. Isso é muito importante. A pessoa se sente acolhida. Entende? Então, ali também vai ser um momento de repente, uma terapeuta poder fazer um atendimento. Porque eu sou técnica jurídica. Tá. Eu não tenho técnica psicológica. Tá. Embora, nesse decorrer do tempo, a gente vai se afinando, eu falo, tirando a casca grossa, né? Tá. Entendendo as pessoas. Mas eu vou trazer profissionais que façam esse trabalho. Eu ajudo muito clientes minhas a fazer despesas ordinárias do orçamento da casa, né? Porque muitas vezes é o marido, o chefe de família, ela não tem alcance, conhecimento das contas familiares. Eu faço isso, eu tenho uma tabela pronta para mandar para cliente. Muitas vezes ela não consegue, nesse momento, preencher, né? E vou me valer desse profissional para poder também avaliar essa situação, quando for necessário, obviamente. Tem questões que não são necessárias. Olha, um patrimônio muito grande. A gente vai fazer uma divisão igualitária? Sim, mas não quer dizer que você vai ter metade de tudo, porque muitas vezes você não sabe gerir um imóvel que está alocado, você não sabe gerir os investimentos na bolsa, você não se utiliza de criptomoedas e algo nesse sentido. Entendi. Então, você vai ficar com as partilhando coisas que você sabe lidar, né? Para poder o quê? Multiplicar teu patrimônio. Né? Porque já com o divórcio, a gente sabe que com a partilha, a chance de diminuir o patrimônio é muito grande. Você está dividindo. Né? Tem muita piada na internet disso, né? Pois é. Pois é. É isso. E me conta, o que é sucessão, direito de sucessão? Que é uma coisa que é quando o pai deixa para o filho, como que, eu não sei, porque sucessão na minha cabeça quando fala-se de falecimento, abre-se o inventário, né? Muitas vezes as pessoas imaginam... Gente, o inventário é caríssimo. Pois é, mas hoje você pode fazer um planejamento sucessório, entendeu? E ao invés de deixar para os teus filhos, por exemplo, resolverem essa questão, e muitas vezes... criar-se um litígio entre eles, você pode planejar como é que você vai deixar esses bens em vida e de uma forma muito menos custosa. Tem vários artifícios, desde doação, desde previdência privada, desde holdings, enfim, várias formas de você planejar essa sucessão. Eu hoje acho que é a melhor alternativa, como o caso de planejamento matrimonial, Luca. Por exemplo, eu vou casar. Qual que é o regime de bens? A gente tem que falar sobre isso. Tem que conversar sobre isso. Tem. Ai, Flávia, então você já está falando, você já está imaginando. Eu vi vindo para cá, por acaso, uma artista falando, olha, nós optamos pelo regime da comunhão universal porque a gente imaginou que se a gente já pensasse num regime diferente, a gente já estaria cogitando a ideia de um divórcio. Olha, Lucas, sem julgar isso, mas eu acho que é um pouco de falta de informação. Porque o casamento, ele vai se extinguir. Se não for por um divórcio, vai ser pela morte de um dos cônjuges. Isso vai implicar em partilha de bens. Então, é importante, sim, você falar sobre isso. E as pessoas têm que começar a tirar esse lado emocional para tratar melhor do seu patrimônio, do seu relacionamento. Eu também acho. Acho uma burrice fazer comunhão
total. Tudo tem que ser conversado. Hoje em dia está tão assim, faz um compromisso de união estável. Eu tenho uma amiga que queria fazer um compromisso de namoro. Sim, né? para deixar declarado que é namoro. E ela não arrumou nenhum advogado que quisesse ver. Contrato de namoro. Por quê, Luca? É. Desculpa, gente, eu acordei com uma gripe que me pegou, mas eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade. Não. Mas, enfim, muitas pessoas querem qualificar namoros como união estável, tá? Tá. E aí, uma forma de assegurar que isso depois não vai ser discutido é fazendo um contrato de namoro, né? Tá. Porque muitas vezes tem requisitos que se assemelham. Né? Tá, você dorme na casa não sei quantas vezes. Às vezes você divide até algumas contas, né? Tá. E muitas vezes pode se tratar de uma própria república, né? Olha, a gente está dividindo as despesas para aliviar os custos, estamos estudando e daqui a pouco acaba. A relação também ela vai se transformando com o tempo, Luca, né? E as pessoas, elas não têm como hábito, a cada momento, formalizar a nova situação. Isso gera impasse. Mas não precisa gerar litígio. Tá. Né? O que eu acho é que é uma boa conversa, um bom diálogo, um diálogo facilitado, você resolve melhor as coisas. Mas sempre com planejamento. Com planejamento. Vai ter muito menos dor de cabeça, Luca. Com certeza. Se você já declarar qual que é o regime, né? Se a gente está vivendo em união estável ou não. Né? Vai deixar depois que você falecer a discussão entre seu marido, né, o companheiro e os filhos, se havia ou não essa união estável. Mais fácil isso mais fácil deixar declarado, né? Com certeza. Com certeza. E é esse olhar que eu gostaria que as pessoas tivessem, né? Não, você não está deixando de amar, você não ama menos porque você está tratando de regime de bens. Você está gerindo a tua vida. Tá organizando, né? A tua vida. Deixando também tudo organizadinho para um pós-morte. Exatamente. Ou para uma pós-separação, sei lá, né? Pensa que o casamento se extingue. Se não for pelo divórcio, vai ser pela morte. E é importante também deixar tratado para que seus herdeiros não tenham essa dor de cabeça que você não quis ter. É uma questão até de responsabilidade. É uma questão de responsabilidade. Exatamente. Concordo plenamente com você. Para prole. Concordo plenamente. Por isso que é legal esse espaço que você está dando, porque muitas vezes essas informações não chegam às pessoas, né? Elas conseguem ver só sob um aspecto e tem tantos outros, né? Obrigada, inclusive, pela oportunidade de estar falando sobre isso. Eu estou adorando, porque, nossa, eu já tive tanto problema com isso. Luca, todo mundo vai ter um problema familiar, tá? Seja com o seu relacionamento amoroso, com seus filhos, com seus parentes. É muito difícil. Vai ter uma questão que uma hora ou outra você vai ter que tratar, tá? Não via judicial, como eu disse, mas você vai ter que resolver. Olha só, muitas vezes, eu falo, né? Uma mãe cria quáquero, às vezes quáquero não cuida de uma mãe. Né? Não é isso que acontece muitas vezes, muitas infelizmente? Vezes. E aí, acaba ficando o encargo, muitas vezes, para um único filho. E esse único filho tem vias para se valer, para conseguir o auxílio dos demais. A gente pode iniciar com um diálogo, mostrar a dificuldade. Não está fácil para um só, né, que já tem as suas despesas com a tua própria família, com a tua vida. Né? Vamos tentar, tá? Ainda que você não possa tudo. Nem só o dinheiro, né? O desgaste do cuidado. De tempo, né? Porque eu cuidei da minha mãe, eu parei tudo. Não tinha como. Não tinha como sair à noite, não tinha como. E olha como isso pesa na vida de alguém. O tempo conta muito. Né? E um facilitador pode organizar. Olha, você pode mais assim financeiramente, o outro pode dar mais tempo, o outro pode cuidar do tratamento de saúde. Uma pessoa de fora sempre vai ver melhor. A pessoa que está envolvida, eu falei hoje para uma cliente, a pessoa que está envolvida no conflito, uma pessoa que está envolvida no conflito, ela está apaixonada, Luca, com os nervos à flor da pele,
fora de si. Nem sempre ela vai tomar decisões razoáveis. Hoje eu falei nesse atendimento, por que você está decidindo dessa forma? Calma. Ela está prestando um concurso, está num cheque, num treinamento. Imagina como que ela está lidando com isso. Eu falei, você cuida aí de passar nesse concurso, nessa tua última fase, e deixa o resto comigo. Eu vou cuidar disso para você. Nossa, que maravilha, é o que todo mundo quer ouvir. As pessoas vão abrindo mão, Luca, tão desgastadas, e aí abrem mão que lá na frente, quantas vezes eu vi isso? Lá na frente fala, por que eu fiz isso? O dinheiro é importante, Luca, a saúde física, mental, sem dúvida, mas o dinheiro, escutem, inclusive, é importante. O dinheiro é importante quando você tem um problema de saúde. Aí você sente principalmente a falta do dinheiro. A gente foi criado para ignorar, né? Pela religião, pela própria sociedade, porque sou muito ambiciosa em falar que eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro para ter uma vida boa, luxuosa, confortável, prover o que meus filhos precisam e ajudar o próximo. Não tem mal nenhum nisso. E as pessoas... Acho isso até bem cristão. Pois é, vamos falar sobre isso, Luca, porque eu vejo as pessoas se limitando tanto com essa crença, né? Eu estava numa palestra essa semana... dos padrões limitantes que alguém colocou na nossa cabeça. E tá lá nosso subconsciente chamando tanto. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é sujo. Tem alguma coisa por trás desse dinheiro. Você é materialista? Não. Eu sou humana e a gente, na sociedade que a gente vive... A gente precisa do dinheiro. Então, esse desgaste que eu falo que a gente cuida, né? Trazendo ferramentas de diálogo, ferramentas de mediação, das práticas colaborativas com esses outros profissionais multidisciplinar, a gente não deixa a cliente abrir mão desse patrimônio para se livrar dessa discussão. A gente centra ambas as partes. Agora, ok, tentamos, fizemos reuniões, não andou, ou andou parcialmente. Você pode resolver algumas questões amigáveis e outras não. Então, vamos deixar que o judiciário dê conta disso, né? E ainda que não seja nenhuma questão resolvida amigavelmente, a gente entra com ação, não há problema. Né? A pessoa ela não está proibida. Né? Agora, tem um pacto, quando a gente resolve por fazer essas práticas colaborativas, e voltando janela, né, que a gente vai e volta, é que eu estou muito entusiasmada, sabe? Quando as partes, elas vêm para essa forma, esse método de solução desse conflito, as partes, elas assinam um termo de não litigância, para elas estarem abertas. Então, se amanhã depois... isso já é uma beleza, abertura, né? Você pode falar, porque não vai ser usada por mim no tribunal. Eu não vou depois poder entrar com uma ação contra aquela parte. Minha cliente vai ter que procurar um outro advogado para poder acionar esse ex-marido, por exemplo. Então, ela também vai se empenhar para dialogar, para resolver. E a outra parte também, porque a gente já tá com os honorários certos, já estamos fazendo essas reuniões. Eles se desarmam, porque, poxa, ela não vai poder usar isso contra mim. Isso é antiético. Posso responder, inclusive, junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Entendeu? Então, as pessoas se despem. E claro que isso também demanda, muitas vezes, para algumas partes, mais tempo. Outras, a gente resolve rapidamente, Luca. Né? Porque as pessoas querem resolver. Isso eu acredito mesmo. Tirar a dor de cabeça, sanar. Tudo que é problema... Tem que tirar da frente, Tem que tirar da frente. Tem que tirar da frente. Então, é isso. A gente pode fazer... Inclusive, esse método pode ser utilizado em outras áreas. Empresariais, em tantas outras áreas. Tipo, dissolver sociedade. Que, muitas vezes, um sócio teu é muito mais próximo do que um familiar. Com certeza. É uma vida convivendo. E aí, você pode usar esse próprio método. Eu tenho falado muito, hoje eu vou estar numa reunião na Ordem, né, na OAB. Eu estou dentro da Comissão das Mulheres Advogadas. A gente está acho legal falar também, aproveitar a oportunidade, Luca, de falar do Agosto Lilás, de enfrentamento à violência doméstica. Aumenta a cada hora.
a Gente, violência eu contra acho as um mulheres. absurdo isso, sabia? E a gente não está falando só de agressão física e Tá. sexual. Tem outros tipos de agressão. Que são piores. Agressões veladas que adoecem. Agressão patrimonial, eu falo muito disso, de violência patrimonial, violência moral, violência psicológica. As mulheres, elas precisam ter essas informações e está tendo na cidade toda um ciclo de palestras, inclusive em escolas e em empresas, Tá. para você trazer essa informação. A Lei da Maria da Penha está fazendo 17 anos esse mês. É por isso que esse mês foi coroado como o mês de enfrentamento à violência das mulheres. E é uma lei incrível que traz vários recursos para proteger essas mulheres. E a comissão tem feito um trabalho das mulheres advogadas da OAB, um trabalho incrível de conscientização, que vai crescer a cada ano. E eu também falo lá dentro a respeito desse método. Eu estou dentro da legal. comissão dos direitos das famílias e sucessões da OAB também, falando sobre isso. Entendeu? Mas, enfim, Você como estuda método. sempre, né? Não dá para parar, Luca. Não dá para parar. E eu tento encontrar tempo, porque eu tenho tanta coisa ainda para ver. Agora tem um curso que eu tô louca para fazer de psicanálise do direito. Olha que incrível. Você faz uma leitura do cliente quando você for atendê-lo, uma anamnese. Nossa, Entendeu? Para que poder louco. auxiliá-lo. Tem coisa muito... E de um jurista fenomenal, que inclusive é ele, Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, ele que usa esse termo clínica do direito, e eu pedi licença para usar, falei, olha, estou abrindo aqui no interior do estado de São Paulo um escritório, depois de 25 anos de profissão, e quero ter o teu viés de cuidado, de tratamento do meu cliente. Posso utilizar esse nome ao invés de escritório de advocacia ou qualquer outro? Ele falou, sinta-se à vontade, minha cara, eu vou me enquadrar. Ai, que delícia. Eu fiquei muito feliz. E ele tem esse curso, né? Ministra esse curso, ele é muito... Na verdade, ele foi um incentivador de trazer a psicologia para dentro do direito. E ele é muito estudioso, escreve obras a respeito. Eu tenho vontade de fazer uns 100 milhões de curso. Agora está tendo um curso online com técnicos da Harvard em negociação, em facilitação de negociação. É outro que eu estou pretendendo fazer. Nossa, daí você tem que voltar aqui umas 20 vezes. Ai, tem muita coisa para falar, Luca, muita coisa para Ó, falar. vem cá. Você não vai falar nada dos teus eventos? Vou falar porque eu falo, eu fico muito feliz Como que você consegue advogando. tempo de fazer evento? É só a gente se organizar, Luca. Na Tá. verdade, a gente tem que ser organizada com o Tá. tempo, porque a vida Ah, é eu para ser acho. vivida. Eu sempre falo, tem gente que fala, eu estou muito ocupada. Eu falei, amiga, otimiza seu tempo. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma casa para cuidar, um cachorro e um gato, e consigo me organizar para isso. É só você otimizá-lo, como você está dizendo, incrível. Eu separo assim, de manhã eu faço isso, à tarde eu faço aquilo, à noite eu faço aquilo. Lógico que se tiver que fazer alguma mudança, eu faço, mas normalmente os meus períodos são dedicados a determinadas... E aí, algo que saia fora, você vai organizar, gerir aquela Mas situação. sempre respondo, pode ter 500 mil WhatsApp, Vou responder. sempre respondo. Até porque a pessoa, ela se sente querida, né? Quando você dá uma resposta. Todo mundo precisa de uma resposta. Eu não acredito em quem não otimiza o tempo. Eu falo, se ele não consegue responder para mim, como será que é o trabalho dessa pessoa? Desorganizado. Eu sou pragmática, Luca, é desorganizado, tá? Ai, eu faço adorei milhões você. de coisas, eu faço evento, é claro que na minha época de evento, muitas vezes, eu tenho equipe, Lógico, e eu me mas- destaco, principalmente no evento em si, né? Mas um pouco você, no pré. quando faz evento, você não pode responder o WhatsApp, porque é um monte de Entendeu? gente pedindo coisa. Então, mas é momentâneo, eu não posso estar assim 12 meses por ano, É, concorda? lógico. Porque daí tá tendo uma falha grande. E qual evento você vai fazer agora? Vamos falar. Então, na pandemia eu vendi minhas 2 labels grandes, a Feijoada dos Amigos e o Braseiro em Recortes. Mas mantive meu bloco de carnaval de rua, que eu faço na Redentora, onde agora eu vou abrir meu escritório, muito próximo do meu muito trajeto. legal. Vai vendo a Redentora, agora uma paixão, sempre foi, na verdade. Acho incrível aquele bairro e por isso que eu quis levar o bloco da Capivara para lá. Consegui o apoio das lojas ali vizinhas, a Carita Você sabe e o que Rafael. quando eu fazia a revista, a gente queria fazer uma associação da Redentora. Uhum.
E eu fazia reuniões com os lojistas e a gente queria pôr placa, porque assim, os shoppings têm placa. E o bairro Redentora, quem é de fora, tem que parar e perguntar. Ou pôr no... Porque não tem uma placa Redentora. Sim. E é um lugar maravilhoso, comercial, né? Poucas casas hoje. Eu já tive aqui grandes empresários de marcas internacionais andando pela Redentora e falando, isso daqui é uma Scarfreira, é incrível o potencial desse bairro. E aí, até para dialogar com esse meu público, porque Rio Preto já tem vários blocos de carnavais em bairros setorizados, tá? E muito antigos, inclusive pedi licença para eles criar o meu bloco. Meu pai era baiano, eu sempre gostei muito de carnaval, e quando eu vi essa onda, eu, enquanto produtora de eventos, falei, eu preciso de um carnaval meu. E é muito legal, né? É muito sucesso. Legal, é muito sucesso. O primeiro ano deu um público já que super me prestigiou. O segundo evento, mesmo depois de 2 anos de pandemia, quintuplicou o número de participantes. Olha que você tá. E hoje eu tô junto com o pessoal da Liga das Escolas de Samba. A gente vai fazer... isso é um furo, tá? Tá, vamos lá. A gente vai fazer dia 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba, no Recinto de Exposições, junto com as escolas de samba e o bloco do carnaval, trazendo uma voz incrível da Mangueira. Olha. E outras criações musicais da região para prestigiar o nosso samba. Muito legal. Vai ser incrível, Luca. Hoje eu estava numa visita técnica lá no recinto para escolher o espaço que nos foi cedido. Vou contar cada vez mais, é isso que eu posso agora. E fico feliz de ter a oportunidade de falar aqui. Muito legal. Aguardem, dia 2 de dezembro. As pessoas não marca nada. Não marca nada. Vai ser um fim de tarde com samba do melhor. E no final, eu não aguento, eu dou spoiler para todo lado quando eu falo. Vai ter uma ala show das escolas. Ala show é aquele... Vamos falar, aquela apresentação que ocorre muito em aniversário, em casamento, que vão as sambistas, os músicos, e faz aquele momento apoteótico. Vai ser incrível. Se vocês estavam me perguntando, Flávia, volta, faz evento, quando vai ter? Pronto, voltou. Anotem aí. Eu quero todos lá me 2 de prestigiando. dezembro, gente. Isso aí. Amada, nós já passamos um monte. Claro, né? Vocês gostaram? Eu adorei. Fiquei sabendo um monte de coisa que eu desconhecia. Se gostou, envia esse link que eu estou mandando para você, para todo mundo. E a entrevista vai estar na íntegra no nosso canal. É só seguir, não é seguir? YouTube. No YouTube, mas não é seguir. Inscreva-se no nosso canal. E dá um like. Beijo! Obrigada, Luca.